Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que están ahí en forma presencial o en forma virtual, acompañándonos hoy en esta actividad que vamos a desarrollar dentro del marco del Congreso de Patología Clínica. Antes de presentar a nuestra queridísima invitada, les voy a contar cómo vamos a desarrollar la actividad. Primero Nidia nos va a hablar sobre la leucemia linfoide crónica, diagnóstico, diferenciación y el estudio de la enfermedad mínima residual de esta patología. Y luego las doctoras Barone, Pedernera y el doctor Carbia nos van a mostrar 3 casos clínicos de lugares acá en el Uruguay donde contamos con citometría de flujo para que después, al final, puedan hacer los participantes comentarios, puedan hacer preguntas, Nidia nos pueda dar alguna idea, alguna sugerencia, así que ahora sí paso a presentarla. Ella es la doctora Nidia Strachman Cabal, una queridísima amiga, es médica hematóloga, patóloga clínica, encargada del sector citometría de flujo del Hospital Albert Einstein y del Centro de Hematología de Sao Paulo. Es, por supuesto, miembro muy activo de la Sociedad Brasilera de Patología Clínica y Medicina Laboratorial, una gran colaboradora con el Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo, al cual muchos de nosotros pertenecemos. Así que, Nidia, te damos la palabra. Acá estamos para escucharte. Tenés un buen rato para hablarnos sobre esta enfermedad que a todos nos apasiona. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a toda la gente que está hoy con nosotros. Vamos tentar dividir, tentar hablar lo español. Disculpe los erros que voy a provocar, pero me gustaría mucho hablar la lengua español con vocês e dividir o que aprendemos com a citometria de fluxo. Então, para começar, como é que eu tiro isso aqui? Eu trabalho em dois lugares, no Centro de Hematologia de São Paulo, que é uma associação que não visa no profit, que não visa o lucro, e desde 86 no Hospital Alberto Einstein. Hoje nosso tema será sobre leucemia linfóide crônica, diagnóstico, diferenciação e enfermidade mínima residual. Toda se empieza em microscópio. Quando vemos as células, temos que tentar reconhecê-las. E são células linfóides anormais, como células plasmocíticas, com seu centro, seu núcleo direcionado ao canto, um halo mais claro. Depois podemos ver um linfócito, que é uma célula muito chica, que não há quase citoplasma, que é mais vista na leucemia linfóide crônica. Podemos ver um linfoma esplênico da zona marginal, que também é uma célula pequena, chica, pero que já há evaginações muito chicas, pero há algumas evaginações do citoplasma. Podemos ver o linfoma da célula del manto, que depois vamos ver melhor com uma fenda, às vezes em seu núcleo. A leucemia de células pilosas, que todo o citoplasma tem evaginações que pode se lembrar del pelo de la persona, por isso as células pilosas, o linfoma folicular, que é uma célula chica, a prolinfocítica ou BOT, que tem um nucleolo muito evidente em seu núcleo, e é uma célula maior, o linfoma de células grandes com cuentas, onde o citoplasma se visualiza as cuentas, a síndrome de Cesari, que a célula é um pouco maior e às vezes tem evaginações, invaginações, o núcleo se dobra sobre si mesmo, os blastos, que nos chamam a atenção às vezes com 1 ou 2 nucleolos, um linfócito normal e um linfócito reativo com citoplasma amplo, com a cromatina
Mas mesmo conhecendo todo isso, às vezes é difícil e o citômetro ajuda muito, como vamos a ver à frente. Muito importante também é conhecer a ontogênese da célula B. Começamos com o stem cell, que quando se vai ao linfócito B, temos o primeiro anticorpo, que seria o CD10, ligado a alguma linhagem. E muito imaturo, o 34, o 38, o HLA-DR, que são o stem cell. Assim que vamos para uma célula pro-B, empieza o TDT intranuclear e empieza o 19. Mira que o 10 viene antes do 19. Quando caminhamos na ontogênese, as imunoglobulinas, os arranjos de imunoglobulina de cadeia pesada, empiezamos na pré-T, pré-B, que tem o TDT, se pierde o 38 e se ganha o 20. E o Mi, a cadeia Mi intracitoplasmática. Pouco mais adelante, vamos ver a célula B temprana, que tem o 19, o 20 e empieza o 22, o IgM já de superfície com IgD e permanece o DR. A célula B ativada, temos o 19, 20, 22, e aí empieza o 23, 25, se perde o IgD, permanece IgM superfície e o HLA-DR. Na memória, que é uma célula muito mais madura, 19, 20, 22, que são os PAM-Bs, IgM ou IgG, ou IgA, ou IgE, e o DR. E a plasmocítica, as células plasmocíticas que hablamos que não há muitos marcadores, na verdade é só o 38 e as imunoglobulinas intracitoplasmáticas. Não só a ontogênese, como a diferenciação e sua maturação tem que ser conhecida. Como hoje vamos falar muito de linfócitos B mais maduros, vamos falar de linfócitos que são 45 de forte expressão, 20 e 22, porque o 19 sigue todo o curso de sua maturação, e os mais imaturos, que os 34, TDT e 10, não vai ser importante reconhecer para dizer que não são as células maduras. Em la ontogênese, conhecemos muito bem o pescoço del cisne, onde as imaturas em verde são 10 e não são 20. E a maturação empieza a ganhar o 20 e diminuir o 10 até que solamente há o 20 maduro e nada de 10. Então, na imaturidade do TDT, observamos que a maturidade não há nem 10 nem TDT. De outra forma, o 38 nas imaturas e nas maduras, muito pouco 38 e nada de 34. De novo, nas imaturas o 34 e o ganho do 45 conforme as células são maduras. No 22, o ganho da expressão antirrênica mais acentuada do 22 com a célula mais madura. E frente a uma linfocitose clonal, que é o kappa ou lambda, como vamos distinguir de uma leucemia linfocítica crônica e de um linfoma linfocítico de pequenas células? No sangue periférico, a morfologia de pequenos linfócitos, Gumprecht, que vamos ver a seguir, e um imunofenótipo pode sugerir uma LLC. E aí é muito importante a contagem de linfócitos B clonales. Se os linfócitos B clonales estão acima de 5.000 por milímetro cúbico, não temos dúvida que estamos frente a uma LLC, uma leucemia linfocítica crônica. Pero se os linfócitos B clonales são menores, abaixo de 5.000 por milímetro cúbico, temos que ver na clínica, temos sintomas B, febre, emagrecimento, temos gânglios aumentados, adenomegalias, linfadenomegalias, temos hepatoesplenomegalias,
Se temos tudo isso, possivelmente estamos frente a um linfoma linfocítico, mas se não temos nada dessa clínica, provavelmente é uma linfocitose B monoclonal. Então, frente a uma linfocitose com mais de 5.000 linfócitos por milímetro cúbico, temos que saber se estamos frente a uma linfocitose B ou uma linfocitose T. Então, o 13 e o 19 vai nos distinguir se é T ou se é B. Dos PAN-T, temos o 2, o 3, o 5, o 7, que devem caminhar em conjunto, intracitoplasmático de superfície. E nos PAN-Bs vamos ter o 19, 20, 22, 79B, 79A e IgM de superfície, que são os PAN-Bs. Para ser diagnósticos diferenciais em nossos painéis, vamos ter que ter o 5 e o 23 para LLC e manto, para a sua distinção, o 10 para folicular e difuso de grande célula, o 11C, o 25, o 113 e o 123 na caracterização do hair cell e de suas variantes, e o 38 e o 138 para o Waldenstrom, para o linfoma linfoplasmocitário. Vamos descartar a imadurez pelo 45 de fraca e pelo 38 TDT10 e outros marcadores, como veremos a seguir, muito importantes, principalmente na enfermidade residual mínima, lo 200, lo 43, lo 81 e no ROR1. Então, para falar de leucemia linfocítica crônica, temos células monomórficas que não variam em sua morfologia e preste que são sombras celulares das células. E quando hacemos o diagnóstico, a sua incidência populacional é 7,1 por 100 mil por ano. Mas quando temos senhores maiores de idade, como acima de 70 anos, a incidência vai pular, vai se aumentar para 20 casos por 100 mil pessoas por ano. O tratamento dessas pessoas depende muito da característica clínica. Se tenho anemias, se tenho plaquetopenias, se a taxa de progressão desses linfócitos vão muito rápido, se dobra a linfocitose, a linfocitose clonal em pouco tempo, e se empiezam linfadenopatias, é o momento do tratamento, empieza. Pero, quando o tratamento, na sua apresentação, 85% das pessoas não necessitam, não requerem tratamento em sua apresentação. Já a incidência da linfocitose B monoclonal precursora, com menos de 5.000 linfócitos, é 2,6 por 100 mil por ano, pero 1% vai progredir para uma LLC, por isso a monitorização. E quando temos linfocitose B monoclonal com recuentos muito baixo, quer dizer, uma população clonal B abaixo de 500 células por milímetro cúbico, normalmente não há consequências clínicas conhecidas. Esse slide é um slide que mostra os linfócitos B com pouco citoplasma, com a cromatina densa e núcleo com cromatina muito agregada, e as sombras de células de Gumprecht, que são a fragilidade que se rompe quando se prepara o frotis. Então, não é um artefato técnico as sombras de Gumprecht. Muito importante definir essa linfocitose como prolinfócitos abaixo de 10% na LLC, porque acima de 55% de prolinfócitos é uma outra doença, é uma leucemia prolinfocítica B. E se hace uma biópsia de medula óssea. A histologia que é possível ver é de padrão nodular, os nódulos, num padrão intersticial ou de um padrão difuso.
Se vou retirar um gânglio e vou ver uma expansão de células B em seus centros germinativos. As anormalidades cromossômicas, a mais comum é a deleção de 13q14, que não é patognomônica na LLC, porque 10% dos linfomas de célula de manto podem ter 13q14. A deleção 11q23 é o que sempre se procura, o 17p, vamos ver que hoje o tratamento é muito importante e muito comum a trissomia del 12. Em termos moleculares, o TP53 relacionado ao 17p, que dá mau prognóstico a LLC, vamos procurar para ver medicações específicas, o NOT1 e o SF3B1. Todos os inibidores da sinalização do receptor de célula B vão ser importantes no tratamento da LLC. O reordenamento genético da imunoglobulina de cadeia pesada vai ter uma relação com o prognóstico. Evaluar mutações somáticas em genes de cadeia pesada de imunoglobulina, se os genes das células B diferem da linha germinal acima de 2%, estamos frente a uma LLC mutada e, portanto, indolente. Isso tinha significado com o ZAP70 abaixo de 30%, pela falta de padronização dessa técnica de ZAP70, fez com que se quedasse em desuso. O valor prognóstico do idoso do 38 foi estabelecido, pero ainda todos nós miramos o 38 em la análise. Em la citometria, como são os histogramas? Se tenho tamanho versus granularidade, os linfócitos vão ter o menor tamanho com baixa granularidade. Se coloco dentro desse gate, busco uma população 15 com 19 no histograma, vou ver que a leucemia linfocítica crônica tem 15 com 19 presente. Lo B normal, não há muito 5, a mais lo 19. Se coloco 10 com 20, assim como estávamos vendo o cisne, o pescoço do cisne, temos as células imaturas e as células maduras. E a população de LLC, de leucemia linfocítica crônica, vamos a ter um 20 de mais baixa expressão, que não é 10. Quando vejo o 20 com o 38, as mais imaturas têm um 38 muito forte, enquanto que na LLC, o 38, nas indolentes, são negativo, e o 20 começa positivo, mas um pouco menos, um pouco mais débil que o 20 que se encontra na população normal. Na LLC típica, não se o 23 está presente, pero não se vê o FMC7. E na B normal, ela é policlonal, de meio a 3,5, a relação kappa para lambda. As mais imaturas não têm nem kappa nem lambda, e a população da LLC, da leucemia linfocítica crônica, é monoclonal, porque ou é lambda ou é kappa. Então, para estabelecer o fenótipo anômalo, a monoclonalidade de cadenas ligeiras e o prognóstico, temos marcadores que são obrigatórios. Lo 5, lo 19, lo 20, lo 23 e o Kappa lambda. Há marcadores que são recomendados. Lo 10, lo 43, 79B e lo 200. Opcionais, principalmente para estudar a enfermidade residual mínima, 81, e o ROR1.
e descritos em LaRue, pero pouco utilizados, o IgM, IgD e o 11C. A pontuação estabelecida por Matutes em 1992, 94, dava pontos para cada um dos marcadores. CD5 positivo, 1 ponto, 23 positivo, 1 ponto, 22 negativo ou frágil, ou 79B negativo ou frágil, 1 ponto. Desculpe. FMC7 frágil ou negativo, 1 ponto. Kappa ou lambda frágil, 1 ponto. Graças. Um pouquinho de água. – 85 a 90% das leucemias crônicas de fenótipo B são la LLCB. La característica, como falamos, 5 positivo, 10 negativo, 20 frágil ou débil, 23 positivo, FMC7 negativo ou frágil, 79B negativo ou frágil, 200 muito forte. As prolinfocíticas, lembrem-se, acima de 55% de prolinfócitos, há uma perda, ou débil, o 5, no AI10, lo 20 começa a ganhar expressão, lo 23 é negativo. FMC7 empieza a se quedar um pouco mais forte, 79B, 11C, IgM de superfície. O HER-cell não é 5, não é 10, é um 20 de muito forte, muito frágil, muito débil, lo 23, lo FMC7, presença do 79B e caracteristicamente lo 25, lo 103, o 123 e o 11C com 200 muito forte. Na variante, a perda del 25 e del 123, pero não é um assunto para esta classe agora. Vamos para um diagnóstico de LLC, como falávamos, 45 de forte expressão, um side-scatter baixo. É 19 com 20 fraco. Temos os 5 presentes num 19 com 43 e 200. Não é 22 e é 23. O 25 é de fraca expressão. A monoclonalidade, nesse caso, de kappa. IES IgD e IES IgE. Na enfermidade residual mínima, onde vamos ter que captar mais eventos, como 1 milhão de eventos, para ter sensibilidade. E vamos ver um 45 de forte expressão, células B, e na LLC um 45 forte também, pero um pouco menos do que o B normal. Essa população é 19 em 1,79% do total dessas células. Vamos buscar limpar os doblets da análise e trabalhar com células 19 viáveis. E quando colocamos o 19 com 20, observamos que o normal, o 20 é mais forte. E quando estamos frente a células, uma população residual, o 19 é tão forte como o normal, pelo 20 é um pouco mais débil. E a população que é 5 com 19, nesse caso 0,07, com 698 eventos, forma um bonito cluster. E nesse caso é lambda, pero não escapa, a monoclonalidade.
Mas nem sempre é um mar de rosa, como hablamos. Na enfermidade linfoproliferativa crônica, há casos de diagnóstico difíceis de LLCB, ou por perda del 5, ou por perda del 23, ou por uma expressão fuerte del 20, que deveria ser débil, del 22, del 79B, ou não haver cadenas ligeiras quando se analisa. Então, novos paneles de estudo de enfermidade residual mínima foram propostos e outros marcadores para darmos sensibilidade ao método. Esse começou com 243 e 81 os novos paneles para estudar a enfermidade residual mínima. Nós trabalhamos com, vamos mostrar à frente, o 20, o 45, o 81, o ROR1, 79B, 19, 5 e 43, e colocamos o 200 para também melhorar a análise. Então, no 45 de forte expressão, mais de 1 milhão de células de eventos captados, vamos separar o que é 19 positivo, que nesse caso 0,16%, limpar os dobletes, vamos excluir o que é 3, trabalhar solamente com o que é 19, e vamos ver o que é 43 com fraco, ausência de 81, o que é 5 e não é 79B, o que é 5 e não é 20, porque essas pessoas provavelmente já trataram com rituximab ou Mabtera, que são anticorpos anti-CD20. Então, na análise final da DRM, da enfermidade residual mínima da LLC, nesse caso, consegue-se uma sensibilidade de 0,003 com 50 eventos. Esse é o painel ERIC que utilizamos na investigação da LLC. De novo, uma população B ou T normal com uma população B que é de enfermidade residual mínima. Mais de 1 milhão de eventos captados, 1.115.000 eventos, onde ele é 19 e não é 3. É 19,3 com 79B negativo, é muito bueno ter uma população normal para termos referência do que é positivo, do que é negativo. De novo, esse 19 não é 20, o T não é nem 19 nem 20, como sabemos, o 81 fraca expressão, no T um pouco mais forte, no 5 é um marcador T, vemos que continua positivo no 19. E aqui 43 com 81 fraca, é 5 sem ser 79B, é 5 sem ser 20. Então, temos aqui, nesse caso, 0,21% de células com 3.226 eventos. Uma outra forma de visualização é pela investigação pelo radar do Calusa, onde aqui temos a população T e aqui temos a doença residual, mostrando 5, mostrando 19 e mostrando parcial 43, não sendo 20 nem 79B. Enfermidade residual mínima, indetectável pela clonalidade. Esse caso não se poderia ver nem capa nem lambda, isso ocorre. Então, a forma de análise de ERIC é muito importante. Um pouco de biologia sobre a origem das enfermidades linfoproliferativas B, segundo suas células homólogas normais. Então, voltando à leucemia linfocítica crônica, temos uma população NAVE não mutada, numa origem pré-centro-germinativo, e o prognóstico é extremamente adverso. Temos uma LLC que é de memória mutada, pós-centro germinativo de bom prognóstico.
e marginal intermediária, um aumento significativo da mutação SF3B1, e isso tudo vai ser importante para saber como vamos tratar esses pacientes e a origem de suas células. 5 subgrupos com biomarcadores epigenéticos nos níveis da metilação do DNA vão mostrar que, por exemplo, no NOT1, a leucemia linfocítica crônica não é indolente, é um pouco mais agressiva, enquanto que a SF3B1, que é marginal, de intermediário, é um pouco mais indolente. Esse trabalho do grupo da Inglaterra, do United Kingdom, do ERIC, que é European Research Initiative on CLL, e do grupo europeu ESCA, um projeto de harmonização, perguntou para 150 participantes que tinham mais de 20 casos de LLC por semana, quais anticorpos eram necessários e essenciais. E esse inquérito mostrou esses primeiros anticorpos são obrigatórios, os 5, o 19, o 20, o CAP, lambda e o 23 eram extremamente importantes. Recomendados, que se recomendava, começava o 79B, o 45, o 38, o 22, o 10 e o 200. FMC7 já não era todo mundo que usava, 43, IgM, e assim vamos vendo que há propostas de anticorpos que, na verdade, não são usados por toda a gente. E é importante para termos um guia do que é essencial, principalmente para quem está começando. Ainda na leucemia linfocítica crônica e no linfoma de pequenas células, como falamos, os 5, os 19 e os 23 são muito importantes, com a expressão débil de marcadores de linhagem B, 20, 22, 79B e as imunoglobulinas de superfície. A supervivência em idades específicas, e quanto mais avançada, vemos que a queda de supervivência é maior. Aberrações genéticas, que hoje todas as medicações mostram, o TP53, o NOT1, e outras alterações, os receptores de célula B, os inibidores do BCL2, tudo isso é muito importante para o tratamento. Esse é um trabalho que nosso grupo ha hecho, como há 5 anos atrás, sobre o ROR1 nas neoplasias linfóides B. Estudamos vários materiais e observamos que 100% dos casos da LLCB, o ROR1 se expressava. Em seguida, a HER-cell, também um poder discriminatório muito importante, e depois a doença linfoproliferativa crônica B, como linfoma não Hodgkin B, pero nunca se via a expressão no linfoma folicular, no linfoma de Burkitt, no esplênico e no linfoma linfoplasmocítico e na macroglobulinemia de Waldenström. Então, havia um poder de discriminação importante para quando há dúvidas no marcador. Quando se expressava na LLC, se expressava com uma intensidade de fluorescência mediana muito forte, tanto na LLC, que era as mais fortes, depois HER-cell e depois no linfoproliferativo crônico B de grandes células. Então, a discriminação poderia se fazer muito importante. Vamos falar um pouco sobre linfomas de células B não Hodgkin, onde 66% são os difusos de grandes células B e o folicular. O manto, queremos muito distinguir, porque é um linfoma muito mais agressivo, como podemos ver aqui, a célula, assim que há o diagnóstico do linfoma da célula do manto, sabemos que a possibilidade
desse paciente vir a falecer nos primeiros anos é muito maior do que um folicular ou um de zona marginal, o difuso de grandes células de forma intermediária. A LLC, ou o linfoma de pequenas células, de células pequenas, é 12% de todos os linfomas. Então, em sua distinção, no folicular, o 10 se mostra muito importante, é um linfoma, é 20, o 23 não deve estar presente ou é débil, FMC7, 79B. O de zona marginal, ou de células vilosas, pode ter um 10, mas se tiveres muito débil, o 20 muito forte, 11C e 25 é possível estar presente, pero não é 103 nem 123, sendo FMC7 e 79B. O linfoma de célula de manto é 5 e é 20, pero não é 23, e é FMC7. Essa é a sua distinção. E nisso, o 200 afunda muito, porque se na LLC é forte expressão, aqui é negativo. O linfoma linfoplasmocitário, vamos ver que pode ser 5, não é 10, é um 20 de forte, não é 23 ou é um 23 débil, e a característica é ser 38, e pode ser 138 também. No linfoma de grandes células B, também é 10, é um 20 de forte, e FMC7 podendo ser 38. Então, vamos mostrar alguns casos de nossa rotina. Esse era um senhor que tinha um linfoma de célula de manto e a morfologia mostrava uma fenda muito forte em suas células. Um 45 de forte, que era 19, que mostrava 5 com 20, e podemos observar que não é 10 e é 5. Nada de 200, pero 5 positivo, 22 sem tenerlo 23, 79B e não era 38, FMC7 presente, sim, 11C, não era 103 nem 25, Hercel não era de forma alguma, um kappa monoclonal de 99,7% sem lambda, e um IgM muito forte expressão. Em sua medula, a mesma amostra de medula óssea, um fenótipo idêntico ao sangue periférico. Um outro exemplo de um senhor que foi feito uma biópsia de gânglio linfático mesentérico e foi encontrado 2 clones. Um senhor de 72 anos que se identificou 60% de células linfóides B, sendo que 31,1% eram 19 com 10 e 9,8 eram 19 com 5, e um era lambda e outro era kappa. Então, no right scatter, side scatter, tamanho, granularidade, a região de linfócito com 45 de forte expressão, observamos que 60% dessas células era 19. Quando pusemos os 10 com 5, 31% do total das células era 19,10 e 9,8% era 19,5 e não era 10. E na hora que colocamos o 19 com 20, observamos um 20 de mais forte expressão na população 19, 10 e 20 de forte. E na população que era 19, 5 ou 20 era mais débil. E na população débil, todo era kappa e nada era lambda. Na população 20 muito forte, todo era lambda e nada era kappa. Ainda 38 positivo na população que era 10, 22 positivo, 79B e FMC7 positivo. A população que era 5 era 43, era 200, era 23, era 38, um 79B frágil, débil, muito pouco e muito pouco 11C.
El estudo imunofenotípico identificou-se 2,5 na medula óssea, porque aquilo todo era gânglios, não? Na medula óssea se observou solamente a população que era 19,5. Não se observou o que se viu no gânglio, que era a população que era 10 também. Então, linfócito, monócito e granulócito, muito interessante trabalhar, fixar a cor, onde o linfócito é rosa, o monócito é verde e o granulócito é vermelho, porque esse aqui dá algo muito visual. Então, o 19 positivo na medula óssea desse senhor, 5,4, que era 5, pero não era 10. E aqui era uma população muito chiquita de hematogônias, porque é uma medula óssea. E essa população, que era 5,19 no 10, capa, como do gânglio, 243, 23 com baixo FMC7, débil FMC7, e muito discreto, 22 e 11C. Então, em las enfermedades linfoproliferativas crônicas, a coexistência de mais de um clon da população de células B clonales de pacientes com enfermidade linfoproliferativa crônica B é frequente, na ordem média de 4,8% dos casos, que pode oscilar entre 3,4% e el 13,8% dos pacientes diagnosticados com leucemia linfocítica crônica B. Diferentes cadenas de imunoglobulinas ligeiras em superfície ou diferentes níveis da mesma cadeia de imunoglobulina, associado a diferentes fenotipos, ajudam em la identificação dessas populações. Agora vamos falar um pouco de enfermidade Minimal Residual Disease, enfermidade residual mínima em LLC na era de novos agentes. Então, por que é importante estudar Minimal Residual Disease em LLC? A quimioterapia, como a quimioimunoterapia, nós vamos ver que FCR, que é fludarabina, ciclofosfamida, rituximab com dexametasona, bendamustina, rituximab, novos anticorpos anti-CD20, agentes como ubinutuximab, inibidores das quinases, como o ibrutinib, que agora em Brasil se usa inclusive em primeira linha de tratamento, inibidores do BCL2 seletivos, como venetoclax, que é usado em mielodisplasia e em LLC, inicialmente aprovado em LLC, e até transplante de stem cell e CAR-T para pacientes com LLC. Na meta-análise, com 11 estudos, com 2.450 pacientes de LLC, demonstrou que a doença residual mínima indetectável ou detectável num P altamente significativo influía na sobrevida livre de progressão e na sobrevida total dos pacientes. E o valor da doença residual mínima em LLC prediz independência de supervivência total e progressão livre de doença em sua enfermidade. E melhor marcador para estabelecer também o endpointing nos clinical trials. Não só é importante saber a doença residual mínima, a enfermidade residual mínima, como o nível dessa doença residual, porque não é igual você dizer que é mais de 1, que é 0,01 até 1, ou menor que 0,1. E temos a linha da sobrevida livre de progressão. Se você tem menor que 0,01, os pacientes vão muito melhor do que se você tiver mais que 1%, onde os pacientes recaem com mais rapidez.
e assim também para a sobrevida total. Se você tem uma mais profunda remissão, os pacientes vão melhor do que os que têm menos profunda remissão, mesmo tendo minimal residual disease presente. O método de citometria de fluxo tem que se trabalhar em 8 a 10 cores para se atingir a sensibilidade de 10 a menos 4 a 10 a menos 6. As vantagens: é rápida, estandartizada, existe uma disponibilidade de controle de qualidade externo interlaboratorial e pode ser aplicado em 100% dos casos. Uma das desvantagens é se utiliza terapia-alvo anti-CD19, porque tudo que hacemos ainda é sobre o 19. Pero em LLAB já utilizamos o 22, o 24, temos alternativas. Na comparação, então, o padrão dourado é a citometria de fluxo para DRM em LLC. PCR é possível, pero a sensibilidade é limitada e os resultados não são quantitativos. Nest clone específico PCR requer sequência de imunoglobulinas individuais e os resultados também não são quantitativos. Next Generation Sequencing, falta de standardização e a bioinformática extremamente complexa. Já a imunoglobulina de cadeia pesada por PCR é muito laboriosa e requer primes específicos para cada paciente. O cenário atual, a seleção de marcadores ideais para a investigação de enfermidade residual mínima, a discriminação de linfócitos B normais com fenotipo de LLC é necessário. Se devemos trabalhar só com o fenotipo ou levar em conta também a clonalidade CAP lambda, pero vimos casos que se não há a clonalidade, não há a expressão de CAP lambda, a validação do ensaio definindo limite de detecção e quantificação, a sensibilidade da detecção, devemos trabalhar em 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Se vamos usar sangue periférico ou medula óssea, que requisitos temos para o informe e utilização de tubos secos, com reagentes secos, Duraclone e um pouco de controle de qualidade. Rodolfo Patucci é um chico que trabalhou conosco por 10 anos, que ganhou um prêmio com a utilização dos tubos secos de Duraclone, e algum desses slides eu peguei dele para dividirmos, para mostrar para vocês. Então, a região de linfócito, monócito e granulócito na padronização, aqui somente 500 mil eventos captados, que são 19 positivo, 20 positivo, com 81, que são 79B, não são 43, são 20, não são ROR, e a doença residual com 20 fraca, com 81 fraca, que é 43 e não é 79B, que é ROR1 e não é 20. Então, a doença residual mínima, vista também de uma forma mais simples, pelo Calusa no radar, podemos ver 0,03 com 184 eventos, mostrando que é ROR1, 43, 19, 5, e que não é 79B, não é 45, não é 20, não é 81, como a população B normal. Então, a validação da prova de enfermidade mínima residual, o limite de detecção e o limite de quantificação, onde uma DRM se encontra positiva na quantificação, pero impossível na detecção, o consenso mostra que para
o limite de detecção de 20 eventos extremamente sensíveis, a sensibilidade de 0,01 com 10 a menos 4 é mais relevante clinicamente. A quantificação, por exemplo, com 50 eventos, ou de 20 a 50, ou acima de 50, que detecta e quantifica, em 1 milhão de eventos, vamos chegar a 0,01. Então, para ter uma sensibilidade de 10 a menos 5 a 10 a menos 6, pode-se beneficiar em ensaios clínicos, pero ainda não é ideal para traduzir na rotina clínica. O que significa isso? O clínico espera de nós outros 0,01, pero com a sensibilidade do método, pegando 1 milhão de eventos, trabalhando com 8 a 10 cores, vamos detectar muito menos eventos que 0,01. Como devemos reportá-lo? Devemos trabalhar em sangue periférico ou em medula óssea? Mira, se há no sangue periférico presença de DRM, não necessita ir em la medula óssea, porque já estão circulando. Pero se o DRM, se a enfermidade mínima residual é negativa em sangue periférico, se aconselha a avaliação da medula óssea para confirmar a existência ou não de células positivas em la medula. Em la terapia alva se recomenda sempre utilizar medula óssea. Andy Armstrong é uma pessoa dedicada ao estudo da leucemia linfocítica crônica, uma das pessoas que ha trabalhado e tem trabalhado intensamente em ERIC, e isso é algo que se falou em 2015. As descrições de DRM negativa e positiva são as mais utilizadas. Estão presentes a enfermidade mínima residual, sim ou não, pero não são informativas sobre o limite de sua detecção, afirmar que é positiva ou negativa. O limite de detecção e quantificação deve estar em informe. Exemplo, se não se detectam células, das descrições deve ser em la investigação de enfermidade mínima residual. Para LLC é negativa, não se detectaram células com fenotipo de LLC num limite de detecção, por exemplo, de 0,002. Se detectou 40 células em 1 milhão, a descrição deveria ser em la investigação de enfermidade mínima residual. Se detectaram células com fenotipo de LLC, pero por debaixo do limite de quantificação de 0,02 a 0,05. Se detectaram 80 células em 1 milhão, a descrição deveria ser investigação de enfermidade mínima residual. Para LLC positiva, se identificaram eles 0,08 em células com fenotipo de LLC e o limite de quantificação, e não detecção, quantificação do método estabelecido em mi laboratório foi de 0,05. Então, algo é detecção e diferente é a quantificação. E o clínico vai decidir o que fazer com seu doente, com seu paciente. O dibujo experimental que Rodolfo ha levado para o Canadá com nós sobre o estudo da equivalência analítica de detecção de enfermidade mínima residual, usando o reativo líquido e Duraclone, se estabeleceu através do Navius Flow Cytometer da Beckman Coulter como equipo e se comparou o reativo líquido com o Duraclone. No reativo líquido, utilizamos 43, ROR1, 3, 20, 79, 19, 81, 5 e 45. E o Duraclone, a grande vantagem que não há que necessitar, em lo tubo já estão os reagentes, e não
E se dura 2 anos o tubo fora da geladeira, não é necessário se poner gelado. Então, tem uma estabilidade muito boa e não há risco de necessitar repetir a análise por falta de um anticorpo na pipetagem. É muito conveniente. E 81, ROR1, 79B, 19, 5, 43, 20, 45. Observem que não há capa lambda, já é o conceito de Eric, que não necessita a clonalidade. E nós temos 18 amostras para LLC avaliadas em paralelo líquido com Duraclone. 10 sangue totais, 6 medulas ósseas e 2 controles de qualidade do programa Uquenequas. Extremamente comparativo, a correlação muito boa, de 0,95 no R2, tanto do reativo líquido, entre o reativo líquido e o Duraclone, com a sensibilidade para enfermidade mínima residual, que foi de 0,01 a 0,98. O time para sabermos que estávamos trabalhando com uma boa amostra, linfócito, monócito, granulócito, a presença dele 19, que era 5, não era 79B, era 81, 120, 43 e ROR1 em 0,02% de presença. O Uquenequas United Kingdom National Sterile Quality Assurance Scan, que participamos, por exemplo, do Minimal Residual Disease for CLL, em Flow Cytometry, com 57 participantes. Pegamos de julho de 2018 e comparamos o Duraclone com uma amostra em 002 com 57 participantes. O Uquenequas já hicimos algumas falhas em nossa alfândega, que é a polícia para entrar o material em Brasil, né? Doadeira, se não me recuerdo bem, limitam a entrada das amostras, mas estamos sempre em 2 desvios padrões, sem problema. Vou falar um pouco de nossa experiência. Começamos citometria em Einstein, no Hospital Albert Einstein, em 1991, no início com 11 casos, e painéis proliferativos crescendo sempre. A ação do Covid se faz sentir aqui também. Temos analisados 37.751 exames. Hacíamos também para CD4, CD8, HPN, HPM, amostras, então, 8.000, 7.000 amostras por ano, e de linfoproliferativas, de painéis linfoproliferativos, 4.000 mais ou menos por ano. Trabalhamos com todo tipo de material, medula óssea os mais frequentes, sangue periférico, mas temos uma larga experiência em líquor, em PAF, que é punção aspirativa de agulha fina, em linfonodos, em líquido pleural, sinovial, biópsias de osso e de outras coisas, humor vítreo, seromas. Em líquor, como falei, temos uma larga experiência com muito bons resultados de alta sensibilidade. A leucemia mieloide aguda é mais comum para nós outros do que a linfóide. Esse é um hospital mais voltado para adultos do que para chicos. A LLC é muito mais comum do que o linfoma não Hodgkin B, e mais raro a hair cell, a leucemia de células pilosas. E aqui, enfermidade residual mínima positiva. Vamos observar que no caso da LLC, temos 70 casos estudados. Em relação, isso são positivas, em relação acredito que aqui também
negativas, não positivas, a LLC 72 casos de, aqui está errado, de enfermidade residual mínima negativa, 72 casos dela negativa. Controle de qualidade fazemos desde 1996, com o CAP e no QNECAS desde 1997, para todos os testes, subpopulações linfocitárias, imunofenotipagem de linfomas e leucemias, 96 e 98, enumeração de células CD34, sua quantificação, o QNECAS, CAP, ControlLab, o ciclo celular para conteúdo DNA desde 97, PNH também desde 2004, ZAP70, que entra pouco, pero hacíamos o controle desde 2011, a interpretação em enfermidade residual mínima de LLAB já tem 10 anos, e em LLC, na verdade, desde 2016, quando empecilhou o controle de qualidade em Euquenécoas, começamos com ele, AML, leucemia mieloide aguda, 17, mieloma, 18, líquor, sistema líquido céfalo-raquidiano desde 2018, e o CAP em pessoa hora, mieloma, neoplasia de células plasmáticas, que começamos também. Então, para linfoproliferativas, LLC 2018. Ninguém trabalha sozinha, eu tenho outro médico que nos ajuda muito, o Dr. Rodrigo Barroso, o coordenador, as técnicas, duas estão conosco agora, Laís e Flávia. Laís ajuda muito, já tem seu doutoramento pronto para ser apresentado, Flávia que empieza seu mestrado, e temos as chicas Andressa, Daniela, Eduardo, Nádila, Marília e Priscila, que fazem parte de todo o nosso staff. Agradecemos Ruth, que se quedou conosco há quase 30 anos, Sônia, 20, 25 anos, já estão jubiladas, e Dr. Luiz Gastão Rosenfeld, que começou o serviço, esteve conosco todo esse tempo. Agradeço a todos, vou me colocar à disposição para o que podemos falar e discutir. Gracias, Nidia, excelente, la verdad, preciosa la presentación. Vamos a darles rápidamente la palabra a los tres doctores que van a presentar distintas formas en que trabajamos acá en nuestro medio. Así, después tenemos un ratito para las preguntas. Empezás, Noelia, después Mauricio y después Pedernera para seguir el orden alfabético, ¿está bien? Bien. Compartí pantalla, Noé. Bien, ya estoy compartiendo ahí. A ver si queda. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Barone, yo soy asistente en el laboratorio. Bueno, primero que nada, un placer escuchar a Nidia. Tuve el gusto de conocerla personalmente en Mendoza y bueno, la verdad que aprendimos un montón con ella. Bueno, nosotros ahora le vamos a presentar un caso clínico que tuvimos en el laboratorio de la médica uruguaya, que bueno, que analizamos con la doctora Canesa. Primero, brevemente contarles que en el laboratorio de la médica tenemos un citómetro de flujo, un Canto 2 de BD, es un citómetro con 3 láser y bueno, por lo tanto vamos a poder desarrollar protocolos a 8 colores. Utilizamos protocolos Euroflow, que el objetivo va a ser el desarrollo y la estandarización de la citometría de flujo rápida, precisa, altamente sensible. Vamos a tener protocolos multicolores y, bueno, paneles diseñados para poder contestar una pregunta clínica específica. Para el análisis utilizamos el software Infinity 2.0, que es multivariante, o sea, brinda diagramas multiparamétricos, herramientas de análisis, y además permite la estandarización, ya que también utiliza bases de datos de referencia de Euroflow. Dijimos entonces que vamos a partir de una pregunta clínica específica. En este caso, la historia clínica es un paciente de sexo masculino de 72 años, que del hemograma lo que destacamos es una leucocitosis de 40.000,
con una linfocitosis de 19.200. Y bueno, se realiza el estudio inmunofenotípico en sangre periférica. De la pregunta entonces a destacar del dato clínico, la linfocitosis. Por lo tanto, vamos a desarrollar un protocolo estandarizado Euroflow, un panel específico, que como dijimos, vamos a partir de la pregunta, que en nuestro caso va a ser la linfocitosis. Por lo tanto, vamos a hacer un tubo de screening. El tubo de screening que utilizamos se llama LST, y justamente tubo de screening linfoide, que lo que nos va a permitir, lo que vamos a poder ver en este tubo es si estos linfocitos son reactivos policlonales o al contrario son clonales aberrantes. Una vez que tenemos esta pauta, bueno, decimos sí, tenemos linfocitos clonales, bueno, vamos a hacer entonces un segundo tubo, que es el panel diagnóstico, que vendría a ser el tubo, este que está señalado ahí, que es el BCLPD1, que en realidad lo que nos va a permitir diferenciar justamente es si se tratan de linfocitos clonales que correspondan a una LLC o a otra patología linfoproliferativa crónica B. O sea que vamos a poder llegar a esto. Simplemente para mostrar el tubo de screening nos va a permitir diferenciar si tenemos linfocitos B, linfocitos T o NK. Ahí tenemos el panel que está especificado para cada color, los distintos monoclonales que vamos a poder investigar, y por lo tanto vamos a poder identificar esos linfocitos anormales con una combinación de 12 anticuerpos monoclonales. Bueno, dijimos entonces, tenemos linfocitos B clonales, pasamos al segundo, que el BCLPD, que acá vamos a tener otra combinación de anticuerpos monoclonales justamente para poder diferenciar si es una LLC o si es otra enfermedad linfoproliferativa crónica B. Acá para mostrarles nosotros en la mesada la etapa preanalítica, que seguimos también los protocolos Euroflow en cuanto a los lavados, el alisado de las muestras, y además que usamos tubos OneFlow, que son estos que se ven acá, que ahí está el nombre del tubo, el LST y el BCLPD, que la peculiaridad que tienen es que tenemos estos anticuerpos monoclonales liofilizados, pegados en el tubo, que se puede ver ahí como un colorcito rosado en la base del tubo, y bueno, y justamente con esto lo que se disminuye son los errores en la etapa preanalítica, los errores de pipeteo, quita la necesidad de evaluar y de titular anticuerpos individuales. La desventaja que tiene sí es que son de altos costos. Bueno, en la etapa analítica vamos a utilizar el software Infinity, que acá es una fotito de cuando nosotros adquirimos en el citómetro y lo vamos a ver en el software de análisis. Tenemos a la derecha todo esto acá, que es el árbol poblacional, y bueno, y a la izquierda tenemos todos los dot plot, las gráficas, donde vemos en los ejes de X y de Y los distintos anticuerpos monoclonales que vamos a utilizar, además del forward side scatter. Cada vez que vamos seleccionando una población, lo vamos pintando a la derecha y nos va mostrando el porcentaje de eventos que tenemos seleccionados. Ahora vamos a tener dos videitos que en realidad lo que queremos mostrarles acá es cómo la estrategia de análisis que usamos cuando analizamos el tubo 1, el LST, y después el tubo 2. Acá empezamos, vamos a abrir el archivo en el software. Ahora nos va a traer todas las gráficas que yo les mostré primero. Arrancamos siempre, comenzamos. Ahí se muestra cómo limpiamos. Estás congelada, Noelia. Después, bueno, una vez que tenemos lo que vamos a mirar, de 5 side scatter, los linfocitos, que lo vamos a pintar de azul. En este gráfico ya podemos también aprovechar y ver que de linfocitos tenemos los neutrófilos, eosinófilos y el resto de debris y de eritrocitos. Una vez que tenemos seleccionados los linfocitos, seleccionamos los CD3, o sea, los linfocitos T. Vamos a ver si estos linfocitos T están bien distribuidos en las distintas poblaciones, que en realidad acá nos detuvimos un poco y lo voy a pasar medio rápido porque justamente vamos a después detenernos un poquito más en los B. Acá lo que hicimos, bueno, fue seleccionar los linfocitos T, ver cuáles son CD4, ver cuáles son CD8, ahí en amarillito, después ver cuáles son los TCR gamma delta, o sea, los doble negativos, y finalmente los doble positivos, o sea, los que son CD4 y CD8 positivos. O sea, ahí pudimos ver que los linfocitos T estaban bien distribuidos en las distintas subpoblaciones. Vamos a despejar un poco, dejamos los linfocitos
T y nos vamos a dedicar a los linfocitos B, que son los que nos competen ahora. Los seleccionamos en el gráfico del CD19, CD20, complicó Nidia, bueno, son CD19, CD20 positivo. Y ahora vamos a mirarlos específicamente a estos linfocitos B, que podemos ver que son 20 de menos a más. Podemos ver, ahí está, que son de menos a más. En la siguiente gráfica, acá, podemos ver que son 19, que son lambda, que se ven acá. Eso, y en esta gráfica acá vamos a poner el 5, que son 20 menos más y que son 5 positivos. Y finalmente, en la gráfica del 38, podemos identificar bien una población que va a ser 38 positiva, que ahora la vamos a seleccionar, nos va a quedar pintadita de otro color, y vamos a poder ver el porcentaje que tenemos de 38. Bien, ahora vamos a pasar, ahí está seleccionado eso. En el siguiente videito, ya lo tenemos limpito acá, ya sacamos doblete, ya sacamos debris, y además ya seleccionamos en la gráfica de 45 la población linfoide, lo mismo que hicimos en la anterior, pero para ir un poquito más rápido, entonces ya nos vamos a quedar con los linfocitos. Y ahora de estos linfocitos vamos a marcar los que son ahora, que son los clonales, que vimos que eran clonales, ahí los seleccionamos, que acá se muestran, que están seleccionados en B, y podemos ver otra población acá minoritaria, que son 19 positivos, que son 79 B positivos, que sería el remanente normal de la población linfoide de esa muestra, que quedan ahí pintaditos en rojo. Bueno, entonces acá podemos ver que estos linfocitos son 23 positivos, son talla, dijimos, 19, 43. Podemos ver la diferencia que tenemos entre la clona patológica y lo que sería el remanente normal, y son 200 positivos. Acá dejamos solo los B para poder verlos bien, sacando todo el resto de las poblaciones. Y en esta gráfica de acá abajo, de APS, que es una gráfica de separación automática de poblaciones, también podemos ver cómo se separa esa clona patológica del resto. Y bueno, finalmente, para mostrar el informe que nosotros hacemos, ahí tenemos, vamos a poner la ficha patronímica del paciente, y bueno, y vamos a contarles lo que vemos para que el clínico tenga una idea global y una en suma, y bueno, y una conclusión diagnóstica. Se analiza una muestra de sangre con el tubo, le ponemos el tubo que analizamos, que en este caso es el LST, le ponemos la cantidad de leucocitos que vemos, que eran 40.000, con el predominio de linfocitos, que eran 19.200. Ponemos también, incluimos el resto de las células que vimos para que tenga también una idea global de los linfocitos T, de los monocitos, de la serie granular, eosinófilos, de lo que veamos ahí. Y bueno, de la población B sí lo que destacamos, que estos linfocitos B, CD19 positivos, representan la población mayoritaria de la región linfoide, con evidencias de monoclonalidad, baja intensidad de inmunoglobulina de superficie, que pero bueno, está, como explicó bien Nidia, tienen baja intensidad, y restricción para la cadena liviana lambda, con la siguiente caracterización inmunofenotípica, que es lo que ya hemos visto en las gráficas, que son CD20 menos más, CD5 positivos, CD23 positivos, 43 positivos, 200 con expresión homogénea, 79B negativo, 10 negativo y 38 positivo en el 53% de los linfocitos B, que era la población esa que señalamos con un color amarillito. Por lo tanto, nuestra conclusión es un proceso compatible con una neoplasia linfoproliferativa B de tipo leucemia linfoide crónica desde el punto de vista inmunofenotípico. Bueno, ese es el caso que tuvimos, cortito, de la médica uruguaya. Muchas gracias. Mauri, ¿te animás a presentar tu caso, sí, Mauri? Obvio. Dale. Para que aparezca. Para que yo dejo de compartir. Ya está. Bueno, ¿cómo andan? Yo les voy a contar más o menos el algoritmo de estudio que nosotros tenemos en la sección de citometría de flujo de la Asociación Española. Nosotros tenemos un citómetro, un Beckman-Coulter Navio CX, que tiene 3 láser, uno violeta, rojo y azul, que con distintas combinaciones de filtros nosotros llegamos a tener 10 colores, más las características de forward y side scatter de las células, ¿sí? Para el análisis usamos el software de Beckman-Coulter, también el Calusa, que es un software que procesa hasta 20 millones de eventos, procesa en tiempo real y es bastante fácil de usar.
usamos un control interno de calidad siempre, que son unas perlas marcadas, unas perlas fluorescentes, ahí me quedó medio desfasado la diapo, unas que son para controlar todo lo que es el sistema de fluidos y el sistema óptico del citómetro, y otras que son más que nada para cuando hacemos análisis cuantitativo de las cosas, por ejemplo, poblaciones linfocitarias y eso también lo hacemos, esto lo pasamos diariamente. También estamos suscriptos al programa de control de calidad externo de UCAN ICUAS, como en el laboratorio de NIDIA. Y bueno, y los paneles que nosotros usamos no son Euroflow, son diferentes, pero más o menos tienen los mismos marcadores. Nosotros tenemos las distintas marcadores, tenemos algunos, a ver, esto es medio raro. Tenemos capa lambda, este es nuestro primer tubo de screening en el cual, así se ve mejor me parece, en el cual nosotros ya podemos analizar todas las poblaciones linfoides de esa muestra, ¿sí? Como para tener un paneo general si tiene algo B, T o NK que nos llame la atención como para después seguir ampliando los estudios. Nosotros con este tubo nosotros ya podemos ver si hay una población 5 de linfocitos B, CD5 positivo, y si es clonal o no es clonal. ¿Tá? Cuando confirmamos que tenemos una población, que estamos frente a un paciente que tiene una población de linfocitos B pequeños, CD5 positivo, nosotros le ampliamos este otro tubo que tenemos ahí, que tenemos la mayoría de los marcadores que estuvieron hablando, que estuvo hablando Nidia hasta ahora, IgM, 23, C19, 79, etc. Y ahora lo que les voy a mostrar más o menos cómo vamos nosotros analizando estos tubos, ¿no? A partir de un caso clínico, que es un hombre de 56 años sin antecedentes personales a destacar, que consulta por una linfocitosis mantenida. Vamos a analizar una sangre periférica. Lo primero que hacemos con estos dos plots, que son el forward size scatter, es sacar los debris, o sea, las células muertas y los detritus. Después, con este otro plot de acá, sacamos lo que son los dobletes. A veces las células se pueden pegar y pasar juntas por el punto de interrogación del citómetro, entonces se ven dobles y ahí esas células no nos sirven para el análisis, por lo cual las eliminamos. Luego, con el con el CD45 nosotros sacamos la población de linfocitos y después esa población la pasamos a otro plot que es un CD3 con CD19, con lo cual vamos a poder separar las células B, las T y las NK. Si voy rápido me avisan. Es cortito igual. Luego seguimos limpiando para mejorar la calidad de obtener solo nuestras células CD19 positivas, las cuales las vamos a poner, vamos a ver si tienen CD20. Como vemos acá, vemos que la expresión de CD20 de estas células es bastante como inhomogénea, no es una población puntual como son los CD19 que se ven tipo como una pelotita, sino que es como más chorreadito, digamos. Vemos que esa población CD20 positiva no tiene CD10 y vemos que expresan CD5. ¿Sí? Y ven que la expresión de CD5 es un poquito más baja que lo que sería esta nubecita que ven acá, esta población que ven acá, que son los linfocitos T. O sea, es un poquito menos intensa que la de los linfocitos T. Esto que vemos ahí en violetita es el remanente de linfocitos B normales. Cuando vemos las cadenas de superficie, capa lambda, vemos que en este caso estamos ante un paciente que tenía una clonalidad lambda del 99,97%, como se ve ahí abajo. Allá abajo. Luego empezamos a ver los tubos, los otros marcadores para ver contra qué nos orientamos, si es un LLC o un manto. Y acá vemos que tiene un 23, que es inhomogéneo también, que esto es bastante característico del LLC, puede ser positivo, es todo positivo intenso. Después tenemos el 200, que sí es bastante homogéneo en este caso. El 81, que es más o menos. 79B, más o menos también. A veces puede aumentar un poquito dependiendo de la aberración genética que tenga, como se puede ver. El 38, lo que decía Nidia, de que era considerado un factor pronóstico, pero nosotros lo seguimos marcando, lo seguimos viendo. Esto ya estamos terminando. Más de un 30% se considera que es un factor pronóstico negativo, peyorativo. Y bueno, y la IgM, que en este caso es negativa, pero también puede llegar a dar un poquito positivo, a ser un poquito positivo. Y bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Marlene, esperamos tu caso. Compartí pantalla, así después ya le damos la palabra a alguna pregunta que tengan. Tengo alguna dificultad, denme un segundito. Cecília, estava perguntando para a minha gente técnica quanto eles acham importante captar de eventos em sangue periférico e medula óssea no diagnóstico. Estávamos falando que 100.000 eventos para diagnóstico numa população muito homogênea é suficiente. Sí, então, estamos de acuerdo. Estávamos falando sobre a padronização de quantos eventos são necessários para sangue periférico, como apresentou o senhor. Dale, Marlene, te escuchamos. Buenas tardes, disculpen a conectarme. Bueno, yo les voy a presentar un caso clínico de una LLC que la elegimos porque tiene una particularidad en el estudio de las cadenas livianas. Bueno. Este es el caso clínico de un hombre de 67 años, procedente de Montevideo. Tiene de antecedentes personales ser tabaquista, hipertenso y obeso, y llega a consulta con el hematólogo por presentar una linfocitosis en un control de un hemograma. En el interrogatorio niega astenia, adinamia, no presenta síntomas B, no tiene adenomegalias, no presenta síndrome mediastinal, no tiene elementos infecciosos, ni síndrome anémico funcional, ni elementos de sangrado. Entonces, evaluado por el hematólogo, le solicita un montón de estudios, de los cuales nosotros vamos a dedicarnos a hablar del hemograma y del inmunofenotipo en sangre periférica, que fue lo que nos llegó a nosotros al laboratorio de hematología y citometría del CAF. Del hemograma resaltamos que tiene una leucocitosis de 15.400 glóbulos blancos, con un 64.9% de linfocitos, que corresponde a 10.000 por milímetro cúbico, una hemoglobina y un recuento plaquetario dentro de valores de referencia. Y como decía Nidia, todo estudio comienza con la morfología, y viendo la lámina de este paciente, lo que encontramos fue linfocitos de pequeña talla, de aspecto maduro y sombras nucleares. Iniciamos el estudio del inmunofenotipo. En este caso incluimos los marcadores monoclonales, los anticuerpos monoclonales que acá le detallamos, con la intención de estudiar esa población linfoide, separar cuáles son linfocitos T, cuáles son B, identificar las células NK y después realizar la caracterización de esos linfocitos. Contamos con un equipo navíos de Beckman-Coulter de 10 colores y utilizamos para el análisis el Calusa 1.3. Iniciando ya el análisis, comienzo mostrándoles el gráfico del CD45 SciScatter para ver cuáles son las diferentes poblaciones de esta muestra.
Así tenemos aquí la población granular, los monocitos, los linfocitos. De estos linfocitos, con el CD19 marcamos cuáles son los linfocitos B. Acá tenemos los linfocitos T, que expresan CD3 positivo, y unas escasas células NK. En estos gráficos vemos que la población de linfocitos T tiene una distribución en las diferentes subpoblaciones que no presenta aberraciones, tiene un predominio discreto de linfocitos CD8 con una buena representación de... Ya pasamos rápidamente a mostrarle el estudio de la población de los linfocitos B, que como habíamos dicho, los habíamos seleccionado con CD19, y quiero acá detenerme en el gráfico de CD20 y mostrarles que es heterogénea la expresión de este CD20. Acá tenemos una pequeña población que tiene un CD20 positivo, que lo vemos acá también en este gráfico de CD20, CD5, y vemos que estos son CD20 y no expresan CD5. El resto de los linfocitos B con una expresión más débil del CD20, lo vemos acá, que expresan CD5. Y les muestro aquí también que la expresión del 8 es negativa. De esta población pequeña que encontrábamos acá con una expresión fuerte de CD20, si vamos al gráfico donde estudiamos las cadenas livianas, lo vamos a ver acá que tiene una distribución bimodal de las cadenas kappa y lambda, por lo cual comprobamos que son policlonales, que es un remanente de linfocitos B normales. El resto, los que expresan un CD20 débil, están aquí, y esto es lo que les decía que quería mostrarles, que en este caso característicamente nos ofrece una cierta dificultad el estudio de las cadenas, tiene una baja expresión de las inmunoglobulinas de superficie, pero no nos permite claramente decir si son clonales kappa o si son clonales lambda. Intentamos con otros gráficos también y no nos fue posible, pero claramente igual nos permite ver que es una expresión patológica. Y si seguimos mirando la caracterización inmunofenotípica de estos linfocitos B, vemos que tienen expresan 43 positivo, CD5, tienen una débil expresión del 79B, expresan CD23, y tienen expresión de CD200. Acá, con esta caracterización, si miramos el diagnóstico diferencial con los demás síndromes linfoproliferativos, vemos que en este caso el paciente tiene inmunoglobulinas de superficie débiles, C positivo, un 20 débil, un 23 positivo, tiene un 43 positivo y un 200 positivo. Esto nos acerca al diagnóstico de LLC desde el punto de vista inmunofenotípico. Y para terminar, dejarles plasmado que el inmunofenotipo en la LLC, como ya magníficamente lo destacó Lidia, es una herramienta diagnóstica en cuanto que nos permite ver el linaje, la monoclonalidad y la caracterización inmunofenotípica, el pronóstico y el seguimiento
en cuanto al estudio de la enfermedad residual mini. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Me parece que estuvo bueno mostrar casos de lo que hacemos en nuestro medio, ya que hay muchos residentes y alumnos que están participando de este congreso. No sé si hay alguna pregunta, capaz Mauricio, que está presencial ahí, tiene alguien que hacer alguna pregunta, aprovechar a Nidia con todo el conocimiento y con todo lo que nos aportó, o algún comentario. Se escucha un ratito porque ya estamos muy pasados de hora y vamos a tener que dejar rápidamente en la sala. Avisanos, Gustavo, cuando tengamos que terminar. No hay preguntas en el chat, no sé, acá en la platea. No tienen dudas. Si no, Nidia, si querés hacernos algún comentario de lo que viste, de cómo trabajamos, viste que dentro de todo trabajamos en los dos tipos de citómetro que comúnmente usamos en nuestros países, en nuestra América Latina, y con distintas formas, pero todos llegamos más o menos a los mismos diagnósticos. No sé si querés comentar algo de lo que habías hablado cuando estaba por hablar Marlene. Não, eu queria falar primeiro a origem do CAP Lambda. Tínhamos muito buenos marcadores com LADACO. E LADACO não estava mais e tivemos dificuldades para encontrar cadeia CAP Lambda buena para trabalhar. E agora Beckman Coulter tem marcador novo que é capa Lambda Gold, y que viene de la DACO, que es la misma origen de la DACO. Eso es muy bueno para trabajar también. Entonces, recomiendo o da DACO, si es posible, no sé cómo es en Uruguay, pero en Brasil tivemos problemas y ahora la Gold. Quería hablar también que tiene lavar pelo menos 2 veces, ¿no, Laís? Eso es muy importante, la lavaje. No es una vez só, tiene que ser 2 veces. Hablábamos también sobre cuántos eventos tienen que ser adquiridos. Entonces, 100.000 en un diagnóstico ya es muy bueno, seja en sangue periférico, seja en medula. Porque en doença residual mínima, como trabajo con 7 personas, a veces me quedo preocupada se a gente tiene la paciencia para mínimo enfermedade residual mínima captar a quantidade de eventos suficientes para podermos concluir. Isso é muito importante, penso também. Penso que é isso, a gente trabalha, adquire experiência. A primeira vez que tinha 2 clones, nos quedamos nerviosas, uno vai estudar e ver que a literatura é possível. Quando não temos nem capa nem lambda também, nos quedamos preocupados, depois vemos que é normal. Linfoma raramente não tem CD19, é muito raro, mas já ocorreu e uno se queda preocupado também, e depois sabemos que é raro, mas existe linfoma sem los 19, é muito raro. ¿Qué más podemos hablar? La compensación. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, ¿Puedo hacerte un comentario? A mí me gustó muchísimo la 4ª diapositiva que tú nos mostraste, donde mostrabas lo que era la linfocitosis B clonal, la LLC y el linfoma a linfocitos de células pequeñas. Y cómo el número 5.000 linfocitos es tan importante. Entonces mi pregunta es que nosotros siempre hablamos de 5.000 linfocitos totales, pero acá estamos hablando de 5.000 linfocitos B. ¿Estamos bien? Clonales B. Por tanto, estamos de acuerdo que está bien en hacer un hemograma. Nosotros tenemos una leucocitosis y una linfocitosis absoluta, por ejemplo, 30.000 linfocitos. Luego, en el citómetro, evaluamos qué porcentaje de esos 30.000 linfocitos corresponden a linfocitos B. Si ese número es mayor de 5.000 y es clonal, hablamos de linfocitos perfectos.
estamos todos de acuerdo, lindo para consensuar en esto. Y otra cosa, recordarles que muchas veces los médicos nos preguntan, esa linfocitosis clonal B, que está entre 3.000 y 5.000, que no llega a 5.000 linfocitos B, ¿es similar a lo que puede llamarse gamapatía monoclonal de significado incierto en las gamapatías monoclonales? Y quiero ver que tú me contestes esto último. Eso es verdad. Es un paralelo con la gamopatia monoclonal de significado indeterminado, la linfocitose clonal de significado indeterminado. Porque mira, cuando es menor que 500, no 5.000, pero 500, va a ser normal la vida toda, no va a ter clínica de nada. Pero entre 500 e 5.000 tiene que acompanhar, como acompanhamos a gamopatia, porque um percentual de 1% por ano vai se transformar numa LLC. Então, é muito similar, verdade? Muy parecido, muy similar. También le podemos encontrar a estos pacientes un 13q14, podemos encontrarle una trisomía del 12, pueden estar mutadas las cadenas, pero aún así pueden no progresar, ¿está claro? Sí, verdad, porque no, la hemoglobina está bien, la plaqueta está bien, y va a quedar mucho tiempo. Hay quien habla sobre una linfocitose de la mujer fumante. No sé si ha leído sobre eso, pero tiene do sexo femenino, tabagista, que cursa con una linfocitose y en la morfología los linfócitos tienen 2 núcleos, es binuclear. También no es muy común, pero es posible ter una linfocitose B. No es clonal, es policlonal. En la morfología tiene como 2 núcleos de las mujeres tabagistas que se fuman. Y también no es nada, no es doença, es algo a acompañarse. Bueno, bárbaro. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Ustedes que presentaron los casos. Pienso que está muy bueno. Sí. Bueno, la verdad, Nidia, un placer tenerte, te mandamos un beso, esperamos contar contigo en el WASPAL noviembre de 2021, así que creo que por acá dejamos, así sigue la mesa de Mostazo y que viene luego de nosotros, y a todo tu equipo de trabajo que están ahí acompañándote, mucho gusto y muchas gracias por haber estado, y a todos los 3 doctores que amablemente nos presentaron los casos también. Así que les mando un beso a todos y buenas tardes. Y por aquí nos vamos despidiendo. Sí, gracias Noelia, gracias Cecilia, gracias Marlene, el señor Mauro, muchas gracias, muito prazer estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Chao, gracias.